Que bom que estamos aqui mais uma vez para o nosso TID 360 Live. Antes de qualquer coisa, faço aquele anúncio paroquial. Já seguiu a Cógnita no LinkedIn hoje? Não? Então vai lá, segue, porque a gente tem sempre muita coisa para contar para vocês, muita coisa para compartilhar. Tem a nossa newsletter toda segunda-feira, né? Tem as nossas lives, tem sempre os nossos artigos, nossos posts, trazendo uma visão muito, muito autoral, muito específica para esse mundo da educação dentro das organizações. Certo, Daniel Luzzi? Certíssimo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu vou tirar o nariz do quadro. Tira o nariz do quadro. A gente recebeu um feedback, minha gente, de que toda hora que o Daniel se mexe na cadeira, ele se mexe muito, aparece o nariz do quadro que ele está pintando ali atrás, e o nariz parece que é assustador. Mas agora eu quero vê-lo. Será que você pode... Olha lá, é um nariz amarelo, laranja também, vai ficando avermelhado lá para o topo, né? Um belo nariz. Um nariz romano. A Roman nose. Tem essa expressão. A Roman nose. Mas hoje não iremos falar sobre narizes, não é mesmo? A gente vai falar sobre onboarding. E a gente tem se perguntado muito, né, sobre a importância do onboarding. Tem um dado que eu queria que você comentasse, Daniel. Eu pesquisei e diz que o Ministério do Trabalho no Brasil diz que a média de permanência de uma pessoa numa empresa, a média nacional, hoje está em 2 anos, ou seja, em média, uma pessoa passa 2 anos numa empresa e depois vai embora. Ao mesmo tempo, a gente sabe que um colaborador recém-chegado numa empresa, ele leva um tempo, né, considerável para começar a contribuir ativamente. Né? Existe muita literatura que diz que, por exemplo, líderes que chegam numa empresa só começam, de fato, a colaborar e entregar valor no 5º, 6º mês. Quer falar sobre isso? A verdade é que uno vê que o ciclo de vida de um colaborador vem se reduzindo ano a ano. Isto não é um fenômeno recente. Eu diria que nós temos casos onde o colaborador fica 6 meses e menos ainda. Tá bom? Pois é. Então, realmente leva tempo você se integrar em uma empresa e começar a agregar valor. Às vezes, de 3 a 6 meses, dependendo do cargo que você vai ocupar. Então, a cidade da função. Isso, as contas não fecham. Não fecham. Pois é. Se você tem uma integração ruim, o ciclo de vida da pessoa diminui ainda mais. Ela não se chega a integrar e possivelmente vai embora. Eu já vi casos de que a pessoa dura um dia. Temos casos, a gente conhece. Renuncia no dia seguinte. Sim. Então, às vezes o onboarding é tão assustador também, às vezes a questão... Imagina o choque do onboarding deve ser para a pessoa ir embora amanhã. Pois é. Então, eu acho que se nós verificarmos esta nova geração, vamos ver que isso tende a se acelerar. Pois é, né? Ontem eu também vi uma coisa super interessante que tem a ver com o nosso assunto, mas um influenciador digital deu o que falar, dizendo que não iria mais contratar pessoas abaixo dos 30 anos, porque as novas gerações elas estão sendo muito difíceis dentro das organizações. Isso tem a ver com onboarding também, tem a ver com cultura, né? Eu não sei se essa é a melhor decisão. Eu acredito que não, mas eu também não tenho a vivência de empreendedor que essa pessoa tem. Olha, tarde ou cedo, ele vai ter que contratar gente mais nova. Isso é uma questão isso é uma questão de tempo. Exato. De tempo. E eu tenho uma péssima notícia para ele, porque as gerações que vêm atrás dessa vão ser piores. Muito provavelmente. A gente sempre tem essa sensação, né, também. No bom sentido, no sentido de
Mais exigente? Ter uma tolerância menor ao tédio, bom, ia falar outras palavras, vocês já entenderam. Uma tolerância menor ao controle, uma tolerância... A bobagem, entendeu? A fazer coisas por fazer, e a seguir Coisas ritmos sem sentido. sem sentido. Então, eu acredito que ele tem que mudar, a pessoa. A sua organização tem que mudar. Claro, os jovens também têm que se adaptar, se integrar isso. Você muda e é mudado. É isso que integração é. Acho que as pessoas não entendem. Acham que integração é pegar a pessoa que acaba de chegar e lavar o cérebro dela. Não funciona assim. Ou o contrário, assim, a gente vê muitas não se chamaria de... Oi? A gente vê muitas integrações de vários tipos, né? Tem algumas integrações que são muito pragmáticas, no sentido, olha, tá aqui a sua mochila, tá aqui o seu computador, tá aqui a sua garrafinha, tá aqui os seus brindes de chegada e vai para a vida. Toma aqui o seu manual do colaborador, o nosso código de ética e vamos que vamos. Certo? E isso é um tipo de onboarding que existe. Tem outros tipos de onboarding, né? Tem os onboardings que são feitos, você leva a pessoa até a sede e faz um evento, aí você precisa esperar uma data específica para reunir o máximo de pessoas. Isso também impacta diretamente no tempo de contribuição da vida útil do colaborador dentro da empresa, enquanto alguém que vai contribuir, né? Bom, muitas coisas, né? Quer ler o comentário? O comentário é... Um abraço carinhoso para Daniel Luzzi, vindo de João Vianney. Obrigado, João. O João Vianney é uma instituição na educação à distância universitária do país. João Vianney é uma espécie de instituição porque vamos trazer o João. Não, podemos convidá-lo, se ele topa, vamos convidá-lo. João, porque ele esteve nos primórdios da construção dos primeiros cursos universitários na Federal de Santa Catarina. Então, desde lá até aqui, caramba, ele tem feito muita coisa pela educação à distância universitária, em particular. Tá? Muito bom. Quem sabe, João? João, o convite está lançado, tá? Depois eu entro em contato em privado. Boa. Obrigado, tá? Mas o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: integrar-se a uma organização para que essa pessoa se sinta mais à vontade e possa agregar valor mais rápido, tem a ver com um conjunto de dimensões que vai muito além de uma garrafinha, e de contar uma historinha, quais a visão da empresa, historinha. Eu já vi muitos onboarding na vida. Eu já vi C-levels tentando contar histórias para os jovens. E os jovens... Alguém tem uma pergunta? Meio como que eu tenho. Que pergunta você tem? O que eu tenho que fazer? Como vou ser trabalhado? Onde eu vou trabalhar? Com quem? Que ferramenta eu vou usar? Sabe? Então, tem um ponto, né? Eu acho que a história, os mitos de fundação de uma organização, como um microcosmos, são super importantes. Mas o onboard não é só sobre isso, especialmente não é sobre isso, né? Sobre isso também. Mas precisa ser muito, muito mais objetivo, né? A verdade é que o onboarding é, como a gente chama de integração. Um onboarding você tem que responder às dúvidas da pessoa que está chegando e, ao mesmo tempo, você tem que dar a ela os elementos, a base, para ele se integrar na cultura.
Isso é muito bom. Eu acho que esse é um princípio muito bom, né? Para quem vai criar um onboarding, para quem está pensando em desenvolver um onboarding, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: que perguntas um recém-chegado faz? Que perguntas estão ali flutuando na cabeça dele? Olha, normalmente as perguntas são sempre as mesmas. São bem parecidas, na Como pior das seres humanos, existem padrões, né? Então, quem são esses caras? O que eles fabricam? Como se organizam para fabricar isso? Sabe, como funciona a minha área? O que eu tenho que fazer no meu papel? Quais são os indicadores de sucesso? Com quem eu falo? As perguntas que Quais são meus não interlocutores? mudam. As perguntas, lamentavelmente, não mudam muito. Porque, imagina, o cara está caindo num paraquedas, num terreno desconhecido, tá bom? Sim. Então, ele tem dúvidas genuínas sobre esse novo território. Ele também quer. Ele quer contribuir. Ele tem ansiedade de mostrar seu valor para poder ficar tranquilo de que tem um espaço de crescimento. E isso não é tão simples. Pensa você, sem informação, em um novo território, todo mundo olhando para você, o relógio se movendo para você mostrar valor. E você, com uma ansiedade enorme, querendo perguntar tudo a todo mundo. É um problema. Empatia é uma coisa boa para fazer educação em geral. Empatia. Não é só uma coisa boa. É um ingrediente sine qua non, né? Sem ele não faz. Sem ele não vai. Olha aí, tem uma pergunta aqui, antes da gente entrar no ponto de mostrar como a gente faz onboarding. O Renato trouxe aqui. Ele está estruturando um onboarding, né? Você sabe como nossa empresa ganha dinheiro? E dali eu esmiuçar o core, os valores, o mercado. E aí, eu acho que essa é uma pergunta que pode estar na cabeça assim, dos colaboradores, Renato. É uma dentre muitas, né? Mas talvez não seja a primeira pergunta que passa pela cabeça do colaborador recém-chegado, né? O que você diria, Daniel? Se não é a primeira, é a segunda. Porque, afinal de contas, a empresa precisa ganhar dinheiro para pagar o salário dele. Sabe, se não é a primeira, é a segunda. Então, a primeira pode ser quem são esses caras, né? Enfim. Quem são esses caras? O que essa empresa faz? E acho que a segunda é como ganha dinheiro, porque, afinal das contas, você parte de um contexto. E você ter visão desse negócio é muito importante. Porque isso te dá projeção. Entendeu? Se você recebe uma história muito boa da visão do mercado, de qual é o seu papel nele, de qual é a perspectiva que você vê como empresa, isso empolga as pessoas. Falar, opa, isso está em movimento, isso está crescendo, isso está legal. Isso está inserido num cenário positivo, num cenário de crescimento. Então, eu concordo com o Renato de que é uma pergunta que as pessoas se fazem. E muito provavelmente depois se vão perguntar como se organiza essa empresa para fazer isso. E aí você pode começar a trabalhar filosofia, cultura. Não, olha, aqui somos melhoria contínua, cara. Aqui isto e aquilo. Que te dá um parâmetro, um contexto. Sim, um conjunto de códigos, né? Sim, muito bom. Antes de chegar no papo da cultura. Antes. E, afinal de contas, tem gradações de onboarding, né? Profundidades de onboarding. Sim. E a gente aqui está falando de trazer uma aprendizagem mais inteligente para os onboardings. Queria saber se você topa mostrar como é que a gente faz onboarding aqui na Cognita. A gente teve uma ideia hoje de contar para vocês, sabe, pessoal? Primeiro, mostrar como a gente tem feito os nossos onboardings por dentro da nossa abordagem metodológica e tecnológica. E também contar sobre um case de um onboarding que a gente desenhou para uma grande empresa
de tecnologia, com resultados assim muito, muito relevantes. Então, vamos... Olha, eu gostaria, antes de mostrar nada, de começar falando assim, né? Eu acho que tem 3 perguntas assim, muito importantes a serem respondidas. Quem somos nós? O que fazemos e como nos organizamos para fazer? Eu acho que são 3 perguntas que estão correlacionadas e contam uma história de quem é você. Então, quando eu falo quem somos, você pode falar de propósito, história, conquistas, pessoas. Quem somos nós? Inclusive, um guia de navegação. Pensa assim, você está num novo território, você precisa dar às pessoas um guia de navegação por ele, para eles se sentirem mais contidos, digamos, porque a experiência toda é muito estressante. Tem, a chegada numa nova empresa Isso. realmente algo que mexe. O que nós fazemos? Bom, aí você pode falar contexto, visão, case de sucesso, etc. E por último, como você se organiza para fazer isso? Então, quem é você? O que você faz? E como se organiza para fazer? 3 coisas muito simples. Isto é uma didática. Normalmente, essa didática se chama didática de perguntas orientadoras. Então, você sintetiza o que você quer que as pessoas aprendam em perguntas simples que qualquer pessoa pode se fazer. Tá bom? Sim, e aí é um ótimo ponto de partida. E aí você trabalha cultura, valores, design organizacional, ferramentas, políticas, enfim, a coisa toda. Pontos de contato. Tudo. No design organizacional, ele tem que ver o fluxo de operação e, ao mesmo tempo, ele tem que poder ver quem são as pessoas e onde as pessoas se encontram no fluxo dele, para ele poder, então, saber com quem significa O que significa que, e eu vou trazer aqui experiências de empresas, porque eu já estive em algumas delas, também já desenvolvi onboardings para muitas delas. Mas muitas empresas, inclusive, separam o que é onboarding. Aliás, eles fazem um onboarding da instituição, ou seja, um onboarding institucional, e aí eles deixam a cargo de buddies, né, aquele projeto, ou angels, tem sempre um nome de alguém que vai te levar para esse onboarding menos institucionalizado ou menos estruturado na tua equipe, na tua área, no teu departamento. E quando isso chega no campo da função, do onboarding na sua função, isso ainda fica menos trabalhado ainda, mais aleatório ainda, a ponto de muitas vezes nem sequer acontecer. Você tem um onboarding institucional, na melhor das hipóteses, aí você tem um onboarding de área que, de vez em quando acontece, mas já acontece assim meio que, olha, aqui a gente faz assim, olha, a gente chega a tal hora, a gente faz isso, a gente almoça junto, sei lá onde, olha, essa aqui é a ferramenta que a gente usa, uma coisa muito por cima. E na função, o onboarding é ainda mais raro de se ver. Verdade. Eu acho que sempre foi subestimado o poder do onboarding. O onboarding é super importante. Pensa comigo, se você está me falando que 2 anos é a média de vida de um colaborador, que é a média, tá? E a pessoa demorou 6 meses se integrar e começar a agregar valor pleno. Mas o que acontece se a pessoa se vai num ano? E o que acontece se você vai em 8 meses? Qual é o custo para a organização, digamos assim? Altíssimo. Ainda mais se for liderança. A gente sabe por estatísticas, né, que líderes recém-contratados chegando em uma nova empresa, eles têm um tempo médio de permanência um pouco mais baixo, de 1 ano e meio. A partir da metade do 2º ano, esses líderes recém-contratados começam a se sentir vulneráveis ao mercado, ou vulneráveis à cultura da organização. Agora pensa assim, 2/3 desse tempo gastos em aprender. Como fica?
para uma empresa Você isso. tem 1 ano e meio, 2, 3 meses você gastou ali para tentar integrar. Então, o onboarding é uma coisa séria. O onboarding realmente pode acelerar a saída de uma pessoa ou aumentar o ciclo de vida dele. O onboarding pode... Porque quanto mais rápido esse colaborador agregue valor, Gustavo, mais rápido ele vai se sentir melhor. Ele vai liberar a pressão, vai poder se soltar. Entendeu? Sim. Se você for 6 meses sem se provar, poxa, é um tempo longo demais para você viver. Muito. Tentar entender o contexto. Mas vamos a mostrar, então. Você quer mostrar algo? Vamos lá. Vamos, eu queria que você botasse na tela. Joga aqui para mim e eu jogo na tela. O que você acha? Estou tentando compartilhar na tela, já. Seu amigo João Vianney falou assim, olha, sou apenas um velho amigo do Daniel. Tudo que ele falar, aplica um desconto de 100%. Ele é muito humilde, mas depois qualquer pessoa que está por aqui vai dar uma olhada quem é o João Vianney e depois me conta. Então, gente, onboarding. Bom, primeiro, isso é um laboratório leve que a gente tem na Cognita, onde experimentamos simulações para desenvolvimento de esquemas de ação. Experimentamos educação conversacional com WhatsApp. Claro, desenvolvemos estratégias de onboarding. Estamos trabalhando com simuladores para varejo, para desenvolvimento de esquema de ação. Não tem a ver com curso, tem a ver com desenvolver um conjunto de esquemas que você libera uma vez que o contexto apresenta as variáveis que disparam, os gatilhos que disparam. Aí nós estamos também, e isso é uma coisa nova, estamos trabalhando no desenvolvimento de uma jornada de soft skills. Uma academia completa. Uma academia completa, já temos 3 cursos de pensamento crítico com simuladores de pensamento crítico, que é uma coisa bem legal. E então o onboarding, para nós, é algo assim, gente. Como nós falávamos, você apresenta uma empresa, apresenta os produtos, apresenta os diferentes departamentos e os papéis. Essas são as 4 dimensões que você pode vir a trabalhar. Não precisa chegar até o fim. A verdade é que a maioria das empresas param aqui a nível departamental. Sim, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Mas o onboarding é isto, gente. Você, nosso colaborador, vai caindo em paraquedas e se perguntando que empresa é essa, que ela faz, ou como o Renato diz, como ganha dinheiro. Como ela ganha dinheiro. Nas áreas, porque cada área de uma empresa, de uma organização, tem uma cultura diferente, muitas vezes. Sim. Um jeito de fazer as coisas diferentes. Então, é interessante enxergar que você tem uma cultura da organização como um todo, mas tem subculturas que elas fazem parte das áreas de trabalho. E, às vezes, esse trânsito não é tão amigável. Sim, a gente sabe a gente sabe que muito do sucesso dentro de uma organização se deve à maneira como você constrói alianças entre áreas, entre departamentos, entre lideranças, entre pares, como um todo. Se você, de partida, consegue entender como essas áreas estão estruturadas, como elas se relacionam, para além de um organograma, porque o organograma não vai te entregar isso, né? Para além de um organograma, então você, de partida, você sabe como trabalhar essas relações e gerar valor a partir delas, né? Muito mais rápido. Então, quando você entra na universidade corporativa e expande o onboarding, você aí tem uma capacidade, digamos assim, de atender, eu diria, 90% de todas as dúvidas que um colaborador tem.
e 90% de todos os conhecimentos que você precisa que ele se aproprie. Tá bom? Porque aqui tem outra coisa, a variável tempo é uma variável que muitas vezes se desconsidera. Tá? O onboarding demora muito. Demorar muito à toa, realmente é uma coisa que não tem o menor Especialmente se você Agora, você faz um onboarding que é uma mera transmissão de informação, né? agora, se você chega e te explicam em uma tarde uma empresa inteira, quanto disso você se lembra amanhã? É, bem pouco. Bem pouco. Tá? Então, eu já tive consultorias feitas para alguns bancos que estavam muito frustrados porque juntavam todo mundo em 2 dias para ensinar 100 produtos. Meu Deus. E ainda se perguntavam por que as pessoas não estavam aprendendo. Entendeu? São só 100 produtos, afinal de contas. São só 100 produtos. Então, gente, aqui em Conheça a Empresa, você pode trabalhar políticas organizacionais, pode trabalhar visão da empresa, contexto, etc. Em produtos, você pode incorporar os principais produtos da organização e sua visão de contexto em relação a como sua empresa se posiciona nesse contexto, nesse mercado. Ainda você pode trabalhar os times, financeiro, controladoria, compliance, tecnologia, inovação comercial. São subculturas dentro de uma grande cultura. E tem características em especial, digamos. Também E é muito tem um ponto, também tem um ponto no onboarding que faz muita falta, que é assim, você saber quem são as pessoas. É tipo um cara ou coroa, sabe? Você ter aquela imagenzinha que você consegue... então esse aqui é o Cláudio, essa aqui é a Jerusa. Você consegue ver, clicar e saber e conectar com eles diretamente. Você pode jogar para o LinkedIn da pessoa, você pode jogar para outros pontos. Então, nessas pontas onde a gente chega... A verdade é que não é que você pode, você Deveria fazer, porque quando você chega na área, é muito importante você conhecer o fluxo de trabalho dessa área, onde você está parado e qual é o seu papel nesse fluxo. Caramba, Sim. é uma coisa super importante, porque depois você pergunta, eu de 2 tarefas e ele não sabe priorizar. Como vai saber priorizar se ele não conhece o fluxo? Priorização com visão sistêmica. Se você não constrói essa visão, a pessoa não vai poder priorizar. Qual é o critério para priorizar? Então, aqui é importante colocar o fluxo, colocar o design, colocar as pessoas, os contatos das pessoas, a fotinho, um videozinho falando, oi, aí, eu sou Pedro, eu faço isso, se tiver um problema, me busca. Você pode botar até um vídeo. Você pode botar um vídeo da pessoa apresentando um vídeo. Não precisa ser uma produção cinematográfica. Não. E aí, pessoal, eu sou o Pedro, eu sou o Carlos, eu sou a Cláudia. Eu, em particular, não curto muito de vídeo de estúdio com gente toda linda e bonitona, com uma luz incrível, onde não tem uma ruga, todo maquiado. Não reflete a realidade. Parece falso, sabe? Eu prefiro um videozinho do cara aqui falando no celular quem ele é. Tá bom? Mas, sentado na cadeira onde ele trabalha todo dia. É uma preferência minha, tá bom? Eu não vou falar que... Mas espontaneidade está faltando na educação. Mas se quiser fazer no estúdio, pode fazer no estúdio também, não é um problema. Pode fazer. Mas espontaneidade é uma coisa tão bonita, sabe? Valioso. E aí você ainda pode brincar com o papel. Porque, olha, seu papel em particular, dentro desse contexto de departamento e dentro do contexto da empresa, também tem peculiaridades. Olha, a pergunta que eu mais me lembro das pessoas quando chegam aí é como me dou bem. Como é que eu faço para ter sucesso? Como é que eu faço para ter alta performance? E como eu vou me dar bem aqui? Quais são os indicadores? Como vou ser avaliado? Sabe? Então, quem me avalia? Do onboarding
no nosso entendimento, não é algo que tem que demorar meses, mas tem que demorar o tempo necessário para a pessoa poder navegar, receber um mapa de navegação da organização, que depois possa ser consultado. Porque, caramba, na próxima semana eu esqueci de uma outra o coisa. O onboard não pode ser um livro, ele tem que ser um GPS. Exatamente isso. O onboarding é um GPS, não é um livro. É um GPS, é um mapa. E é um GPS que é dinâmico, você precisa dele em funcionamento o tempo todo, para que a pessoa possa tirar as dúvidas que precisa, sem consumir o tempo de outros. Porque aqui que está outro efeito terrível do onboarding, né? A pessoa termina aprendendo, mas, amigo, quantas horas de outras pessoas foram dedicadas para isso? É muito comum. E você vai perguntar para a primeira pessoa de RH que você lembra. Você não quer saber se ela é de remuneração, benefícios, atração, retenção, treinamento. E o pior é que, sabe o que é, Gustavo? O pior é que a pessoa que tem a informação, sempre o cara que tem um papel maior, com responsabilidades maiores, que você... Com a agenda cada vez mais difícil. Apertada, e que realmente você conhece as estatísticas, você sabe que uma vez que você se distrai com uma bobagem, voltar ao nível de concentração anterior leva pelo menos meia hora. Verdade. 20 minutos. Verdade. Então, causa realmente um impacto na organização. Com certeza. Com certeza. Esse é um onboarding que eu acho que a gente mostra e normalmente as pessoas ficam muito pensativas, né? Impressionadas. E a gente tem evidências de que a maneira como a gente desenvolve esses onboardings realmente dá certo, né? Então, a gente tem um caso do onboarding que a gente desenvolveu para Blip, né? Um caso super interessante. E a gente queria contar um pouco para vocês também sobre esse caso. Daniel, conta para a gente. A verdade é que, antes de falar disso, eu queria falar... Ao invés de falar disso, você quer falar de outra coisa. Não, não é isso. Não. A verdade é que a pergunta é... A gente falou onboarding é um GPS. Mas esse onboarding se estrutura como? O onboarding vai dar conta de tudo? Muito provavelmente não. O que eu preciso para realmente poder... Eita, eu cliquei no botão errado. Voltou. Que eu preciso para, de pronto, poder me dar bem. Então, eu queria trazer essa imagem. Essa é uma metodologia que eu desenhei para encurtar, digamos assim, a curva de aprendizagem e acelerar a agregação de valor. Então, veja, eu contrato e faço um onboarding, tá certo? A partir daí, eu vou poder elaborar uma prática guiada. Existem diferentes técnicas que eu posso usar para isso. Tá? A partir daí, eu tenho informações com alertas antecipados que vêm da avaliação dos KPIs desse papel. A partir daí, eu tenho com uma prática já semi-guiada. Depois você tem uma prática autônoma. E depois você alcança a performance. É como um ciclo, sabe? Uma gradual evolução da performance no colaborador. Uma gradual evolução até você alcançar o que todo mundo busca. É um looping, né? É mais do que um ramp-up. É um looping, é uma rampa, mas esse looping vai se repetindo ao longo da carreira, né? Esse looping se repete, mas não tanto assim como este. Tem outras repetições, mas veja, eu faço um onboarding, uma prática guiada durante um período, uma prática semi-guiada durante outro período. A partir daí, tem uma prática autônoma, onde ele começa a desenvolver a verdadeira performance. Aí você atinge a performance. E a partir daí, você tem a evolução que vai ser em cima dos feedbacks.
Isso, mas aí você tem treinamento, acompanhando, evolução, desenvolvimento de novas habilidades. Então, dá a impressão a mim, claro, eu fiz isto em particular para um caso de vendas, tá bom? Onde as pessoas realmente demoravam muito em poder chegar até este ponto da performance, certo? Então, a gente começou a medir em cada um destes elementos quanto de performance a pessoa tinha construído. Porque performance parece que é uma má palavra em educação. Quem fala é dela. É um tabu. Falar de performance. É um tabu falar de performance. Quando, para mim, performance é a essência da educação. Porque quando você me pergunta, eu tenho que aprender algo, para mim, isso não é sim ou não. É quanto. Quanto você tem que aprender disso? E isso é performance. Tá bom? Sim. Então, bom, eu só queria mostrar que você, para poder ter uma integração boa e um plano de desenvolvimento adequado, você pode estruturar isso de outra maneira. Também... E como... Fala. Também é possível você identificar quanto tempo vai te levar cada uma das pessoas em função do conhecimento que ela tem quando chega. Então, você vai ter pessoas que com uma prática guiada, um acompanhamento, se dispara. Você faz um assessment no começo. Isso. Então, você tem outras pessoas que não precisam de nada, já tem uma autonomia muito boa, com uma capacidade técnica boa. Esse cara entra a trabalhar e é um avião, certo? Agora, esse cara que tem uma capacidade alta e um baixo nível, digamos, de maturidade, vai demorar mais tempo. E o cara que tem baixo nível de maturidade e baixo nível de conhecimento técnico, vai te levar muito mais tempo. Sempre tem um quadrante onde uno fala, não contrata. Melhor não. Não contrata. Então, existem diferentes maneiras de você poder estar trabalhando, inclusive você pode medir a rampa desse cara, sim, a curva de aprendizagem, como ele vai evoluindo, mas a verdade é que você, no ato da contratação, já tem uma ideia. Se você tivesse critérios de contratação bem elaborados. Bem definido. Bem definido. Muito bom. E eu queria que eu acho que não precisa, se você quiser, não precisa jogar na tela, mas eu queria que você contasse nesses minutos que a gente tem aqui. Nosso tempo já foi embora, né? Não, mas tudo bem, a gente consegue. Hoje a gente queria fazer algo mais curtinho, vamos até os 45. Mas eu queria que você contasse sobre os resultados. Como é que foram os resultados desse onboarding? Olha, eu acho que os resultados, você pode ver aqui, primeiro, que este foi um onboarding muito especial, porque esta organização se encontrava num ponto de escalabilidade muito alto. Então, partiram de 200 pessoas e se fizeram mais de 900 onboardings em 12 meses. Certo? Uau! Então, qual foi a estratégia metodológica? Uma perspectiva escalável, mas ao mesmo tempo adaptativa. Por quê? Porque o sistema automaticamente regula o caminho que a pessoa tem que seguir dependendo de quem ele é. Certo. Isso é muito bom. Significativa, porque nós co-construímos isto junto com as pessoas. Como você sabe que nós fazemos sempre uma corneta para tudo. Tá bom? Sim. E tivemos 8 feedbacks e comentários. Então, isso te dá uma noção do nível de participação e engajamento. Ao mesmo tempo, foi uma experiência enxuta, porque nós reduzimos 68% o tempo de duração do onboarding existente anteriormente. Tiramos 100 horas de blá, 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 blá. Nós baseamos sempre em dados, né? Então, alcançamos 92% de satisfação em 953 pessoas e 87% de conclusão orgânica. Muito bom também.
impressão. Então, conclusão orgânica de onboarding é uma das coisas mais difíceis, porque as pessoas vivem num processo de ansiedade também tão grande que elas atropelam esse processo, pulam, ou são incentivadas. As pessoas atropelam esse processo quando ele vira uma coisa mecânica. Sim. Que normalmente é isso que as pessoas recebem, uma coisa mecânica, que não responde a seus interesses, que termina sendo uma historinha meio fachuta sobre quem é você, e missão e valores, e blá, blá, blá. E realmente ele entende que você não agrega nada a ele. Quando você faz uma experiência onde você agrega as pessoas sentem que você está criando um GPS para elas navegarem e construírem seu futuro, a coisa se aproxima mais deste tipo de experiências. Tá? Claro, para isso, nós trabalhamos a integração na organização, no papel, trabalhamos uma perspectiva muito ágil, porque sempre no menor tempo possível, sabe? Possível no sentido de capacidade de aprendizagem. Com uma experiência boa, engajadora, metacognitiva, com atividades, com individuais e coletivas, entendeu? Então, aí você vai construindo uma espécie de jornada na qual você, no final, ganha algo também. Sim. No sentido de que as portas se abrem para alguma coisa. Sim, que vocês foram para a ideia de passaporte, né? Nós fomos aqui para o passaporte, mas bem, você conhece a empresa, depois conhece o produto, depois conhece seu time e depois conhece seu papel. Tá? É uma jornada que... Então, esse tipo de experiências geram estes resultados, gente. Tá? Sim. Um engajamento realmente muito, um grande resultado. Um engajamento muito alto, com um índice de participação de quase 80% das pessoas. Bom, nesta experiência particular, nós desenvolvemos 9 trilhas de conhecimento, 2 institucionais e 7 de áreas e papéis, e o sistema automaticamente guia a pessoa para que adapte sua jornada em função do papel que ela vai ocupar e da área. Tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode dizer, né? Não dá para deixar o onboarding ao acaso. Não dá para simplesmente achar que o onboarding é só uma integraçãozinha no começo para dar boas-vindas. Não, o onboarding é uma estratégia de atração e de retenção, especialmente. Mas, mais especialmente ainda, é uma estratégia de aceleração de performance. Então, deixar o onboarding ao acaso é jogar dinheiro fora, literalmente. Não é só jogar dinheiro fora, é também jogar fora pessoas. Exato. Porque quando você começa a fazer o ROI de um onboarding, por exemplo, você calculou quantas horas você deixou de gastar dos especialistas da empresa respondendo perguntas? De 953 pessoas durante 12 meses. Você calculou esse custo? É um custo fenomenal. Se cada uma dessas 953 pessoas fizerem uma pergunta, são 953 perguntas. Então, normalmente as pessoas... Vamos lá. Você calculou quantos negócios essa pessoa nova, ao não ter orientação, deixou de... Criaram problemas. Vamos chamar de criar problemas. Eu já vi perder clientes aos montes. Sem dúvida. Então, eu concordo. O onboarding é uma estratégia super importante de uma empresa que tem a ver com integração, retenção, com a possibilidade da pessoa agregar valor mais rápido, com diminuir custos e com ganhar agilidade. Exato. O Renato tem uma pergunta aqui,
Que dicas vocês dariam para um onboard 100% remoto e com uma equipe global? Bom, primeira dica, Renata, conversa com a gente. A segunda dica eu deixo para o Daniel. Renato, esta experiência que eu acabo de apresentar foi 100% online, tá? Remota. Quando você trabalha com equipes globais, há que se considerar algumas outras variáveis que têm a ver com perspectivas culturais locais. Então, existe Além da língua, né? Isso, existe um conceito que chama glocalização. Vocês conhecem? Local. Glocalização. Então, você pensa no global, mas ao mesmo tempo a partir da estrutura do local. Isso é muito importante, senão você não vai conseguir uma integração adequada, porque, afinal das contas, somos seres humanos muito diferentes. Sim. A gente está desenvolvendo, começando a desenvolver agora um onboarding Latam, né? Empresa que vai atacar o campo Latam. Estamos desenvolvendo um onboarding Latam para 5 países simultâneos, com tradução automática, que vai considerar estes elementos locais na experiência adaptativa do aluno. Porque, afinal das contas, é isso que é, né? Tá? Então, acho que a dica, além de conversar com a gente, Renato, também passa por se fazer as perguntas que um colaborador recém-chegado se faz, né? E pensar nesse campo local também, como o Daniel trouxe, né? E aí é um ponto muito difícil. Então, ouvir essas pessoas, né? Coletar dados sobre essas pessoas, entender como elas se sentem, que tipo de elementos culturais essas pessoas trazem para a mesa, que tipo de regionalismo essa área. Se você me permite também considerar as dores de cada um dos grupos. Dores e desejos, né? Isso, fazer um onboarding de cima para baixo nunca é uma boa ideia, tá bom? O onboarding tem que ser co-construído com as pessoas que estão dentro da organização e vão receber esses novos colaboradores. Elas sabem quais são as dificuldades dos colaboradores, elas sabem as dúvidas e as coisas que as pessoas sentem. Então, co-construir é uma coisa básica. Muito bom. Muito bem. Chegamos ao final do nosso papo sobre onboarding. Acho que temos aqui bons pontos, trouxeram boas perguntas aqui, Renato, o João trouxe aqui seus elogios também, boas lembranças. E a gente tem aqui muito, muito firmemente o propósito de continuar mostrando para vocês um tanto do que a Cognita faz, como a Cognita faz. Nós somos uma organização que trabalha por um ângulo que cruza as ciências da educação com as ciências sociais, o que é uma raridade no mercado brasileiro. E a gente traduz isso em soluções digitais que são bastante diferentes, bastante impactantes, com muito foco na ação, com muito foco no resultado. Então, se vocês ainda não seguem a Cognita, volto a convidá-los a seguir o nosso perfil aqui no LinkedIn, no Instagram também estamos por lá, no YouTube nós temos o nosso canal no YouTube, tem cortes também das nossas lives anteriores por lá. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Daniel, pelo papo. Nos vemos em breve para uma próxima edição do TID 360 Live. Combinado? Eu que agradeço, Gustavo, eu que agradeço, pessoal. Nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Tchau.